Olá, muito boa noite a todas, a todos que nos assistem aqui e que quem depois nos assistir pela modalidade gravada. Muito boa noite a todo mundo que nos assiste, alunos da pós-graduação, advogadas, advogados previdenciários que nos acompanham, que acompanham esse programa também semanal. E para quem não sabe, para quem não se lembra, na última segunda-feira do mês, eu tenho a honra e o encargo, né, a missão de muita responsabilidade de substituir a professora Ana Paula Fernandes no bate-papo. A última segunda-feira do mês é dedicada aqui, reservada à diretoria científica, então eu tenho essa missão aí muito honrosa de substituir a Ana, querida amiga Ana, e, enfim, a gente também procura mudar um pouquinho o formato nesse dia e fazer uma discussão, digamos assim, mais científica, mais aprofundada, não repercuta em termos de atividade profissional para vocês, que estão aí no foro, né? Como a gente falava antigamente, com a barriga no balcão, mas trazer uma informação diferenciada, uma informação um pouco mais aprofundada, enfim, com professores inesperados, professoras e professores com uma bagagem acadêmica muito sólida, que talvez, né, vocês não pensassem nesses nomes, mas a gente traz aqui sempre de modo a surpreendê-los e surpreendê-las. Então, temas aí não tão esperados, mas que certamente trazem aí um impacto muito grande para vocês. Hoje aqui eu tenho a honra, o carinho, enfim, o privilégio mesmo de ter comigo a professora Caroline Miller Bittencourt, que é professora da Unisc, a Universidade lá de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. A professora Carol, eu conheci recentemente, enquanto ela fazia o seu pós-doutorado na PUC do Paraná. Tivemos também banca de mestrado juntos. Depois ela me convidou para uma palestra na Unisc já há uns 2 anos, por aí, e foi muito legal, enfim. O pessoal lá me recebeu super bem, um ambiente familiar, conheci o marido dela, as crianças, foi realmente muito, muito bacana, muito, muito proveitoso. E aí, então, né, te dou as boas-vindas, Carol, seja muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo, ao IEPREV, ao nosso Instituto de Estudos Previdenciários, e tem aí, então, um tempinho para dar o seu boa noite, as suas boas-vindas. Muito boa noite, professor Marcos, dizer que é uma alegria poder estar hoje aqui compartilhando algumas angústias aqui também relacionadas ao direito constitucional. Agradecer o convite do Instituto para poder estar aqui compartilhando, então, também alguns conhecimentos, e estou bastante ansiosa aí, com uma boa expectativa para ouvir as perguntas, as intervenções, para ver no que a gente pode contribuir aí, para quem, como diz o professor, está labutando aí e na luta o tempo todo sobre essas questões, não só do direito previdenciário, mas para fazer valer também a Constituição. Exatamente, Carol. A gente né, trata do direito previdenciário, aí minhas alunas, meus alunos, eles têm a militância, vão para as agências do INSS, vão para a Justiça Federal, e vem a Previdência Social de um modo muito imediato, né, muito próximo, mas a gente não pode perder de vista, eu sempre começo qualquer aula minha com o texto meu de direito previdenciário, relembrando que se trata de um direito fundamental, que tem um forte cunho constitucional, uma previsão constitucional muito forte, isso traz consequências jurídicas bem significativas, então eu sempre procuro trazer essa informação, essa perspectiva para os nossos estudantes, seja da pós aqui do IEPREV, seja o pessoal da Federal do Paraná, ou de outros lugares onde a gente acabe circulando, que é bem importante. Eu creio que isso é um ponto bem importante, e por isso a razão do seu convite, né? A professora Caroline, ela é uma grande especialista em direito público, direito constitucional, direito administrativo, e eu tenho certeza que vai ter um incremento muito grande para a gente nessas duas áreas, né? A gente tem já algumas questões que vamos conversar, e certamente vamos ter aí um aprendizado muito grande. Professora Carol, eu quero, assim, nesse começo de conversa, né, que a gente fale um pouquinho sobre o controle de constitucionalidade. É muito frequente em matéria previdenciária que a gente
que a gente, assim, discuta uma norma, uma situação previdenciária, e as advogadas, os advogados têm uma grande sensação de injustiça, em primeiro lugar, né, uma ideia de que aquela norma não é justa, mas mais do que isso, né, muitas vezes um sentimento de que aquela lei, aquele decreto, aquela portaria não são aí compatíveis com a Constituição. Então, há um misto de sentimento de injustiça e um misto de uma percepção de que a Constituição talvez tenha sido afrontada, né? E a gente tem aí uma profusão de normas previdenciárias, enfim, nos últimos anos a gente tem normas previdenciárias quase que mensais, enfim, uma novidade por mês, enfim, mudanças, né, muito recorrentes. Então, como é que a gente pode compreender isso? Se eventualmente advogado ou advogado estão lá no seu escritório, no seu curso de pós-graduação, estão lá tratando de uma segurada, um segurado, e eles conseguem perceber que uma norma, na visão deles ali, afronta a Constituição, de alguma maneira rompe com o texto constitucional. É possível impugnar isso? É possível que essa pessoa mobilize o sistema judicial de alguma maneira, ou vai ficar só naquele sentimento de injustiça? Como é que você vê isso? Então, prof. Marcos, me parece que esse é um grande ponto que acaba no direito constitucional meio que sendo tratado como um mistério ou uma expectativa que a gente sempre fica esperando uma declaração por parte do Supremo Tribunal Federal. Nós sempre acabamos remetendo a ideia do controle de constitucionalidade, a importância das ações do controle concentrado de constitucionalidade, quando, na verdade, eu costumo dizer que o controle de constitucionalidade ele acontece todos os dias na nossa labuta, enquanto advogados, buscando trazer eficácia e validade, né, no sentido social, no sentido jurídico da nossa Constituição. Então, no controle de constitucionalidade brasileiro, nós temos duas formas de fazer esse controle. Uma é essa que é tão estigmatizada, que a gente acaba ouvindo falar, talvez, muito mais hoje do que em outros momentos, na medida que o Poder Judiciário está sendo bastante televisionado, nós estamos debatendo muitas decisões do Supremo Tribunal Federal, que é, de fato, o controle concentrado de constitucionalidade, que temos as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias, as arguições de descumprimento de preceito fundamental. Mas eu posso dizer que essa é uma pequena parte do que acontece de controle de constitucionalidade. A verdade é que nós, advogados, que nós, no nosso dia a dia, temos a obrigação de fiscalizar e de denunciar qualquer violação à Constituição. E uma vez identificada que há uma violação à Constituição nos casos concretos, nesses casos os quais nós estamos buscando a reparação e a aplicação da justiça, nós vamos fazê-lo através do controle difuso de constitucionalidade. E o que a gente chama de controle difuso, que às vezes parece um nome muito complexo para aquilo que é muito simples, né? Ou seja, nós vamos buscar uma declaração de forma incidental através de arguir uma inconstitucionalidade naquele caso concreto. Então, o que nós estamos buscando, na verdade, através do controle difuso de constitucionalidade, não é que um órgão judicial reconheça a inconstitucionalidade e declare a inconstitucionalidade daquela norma, mas sim que ele reconheça aquela inconstitucionalidade para poder dar favoravelmente ao meu pedido. Então, se, por exemplo, nós entrarmos com um mandado de segurança para garantir um direito líquido e certo, o controle difuso somente pressupõe que o fundamento para a concessão da segurança seja uma alegação de inconstitucionalidade. Logo, todos nós podemos arguir as inconstitucionalidades nos casos concretos. Nós vamos arguir ela em todas as áreas do direito. Então, quando a gente fala em controle de constitucionalidade, é falar do direito previdenciário, é falar do direito tributário, é falar do direito penal, é falar do direito civil, toda vez que nós estamos utilizando a Constituição como fundamento para aquilo que nós vamos pedir, o respeito à Constituição. Só que esse é um detalhe sempre importante quando a gente pensa em controle difuso de constitucionalidade, que a inconstitucionalidade é a causa de dever.
ela não é o teu pedido central. E na medida em que nós estamos invocando a Constituição para alegar e fundamentar o pedido que estaremos fazendo perante o Poder Judiciário, nós estamos praticando cotidianamente o controle de constitucionalidade. Então, sim, há como fazer, nós devemos estar atentos, inclusive, aos pressupostos do controle de constitucionalidade. Tem alguns deles que, às vezes, professor, eu acho que eles acabam passando desapercebidos pelos nossos tribunais, porque ao mesmo tempo que o controle de constitucionalidade difuso, ele pressupõe que qualquer pessoa possa alegar uma inconstitucionalidade em sede de controle difuso, ou seja, em qualquer juízo ou tribunal, há regras pelas quais os tribunais devem respeitar. Como, por exemplo, vai ser a própria cláusula de reserva de plenário, que uma turma não pode declarar uma inconstitucionalidade. Quem deve apreciar uma inconstitucionalidade é o pleno, o órgão especial. E muitas vezes eu percebo que essas máculas à Constituição, essas máculas ao controle de constitucionalidade passam desapercebidas pelo nosso desconhecimento jurídico, também como advogados, dos direitos que nós devemos exigir no momento em que nós temos que ter respeitadas as regras processuais, as regras do controle de constitucionalidade também. Maravilha, excelente, porque você nos traz uma informação muito importante, Carol, porque é muito comum que o advogado, a advogada, de repente cogite ali que apenas uma ADI possui esse papel, né? Apenas uma DPF, uma ADI vai ter esse papel de afastar a aplicação de uma norma, de reconhecer a inconstitucionalidade, e na realidade o modelo brasileiro é muito interessante, porque ele conjuga os dois pontos, o controle concentrado e o controle difuso. Então, basta aí que o profissional tenha a criatividade, tenha essa expertise, tenha aí esse estudo e aponte, olha, aqui esse negócio está esquisito, né? Então, é uma questão muito palpável, muito concreta, né? Então, isso é muito legal, muito interessante, e já alguns comentários aqui no chat indicando que é um excelente tema, que é importante e tal, que é muito essa ideia, né? Que a gente traga para o pessoal ferramentas novas, ferramentas diferentes, compreensões diferentes. Nesse sentido, Carol, o que um advogado podem alegar na sua inicial, seja um mandado de segurança, como você falou, seja um inicial, enfim, currículo ordinário, como é que ele traz, como é que ele demonstra a inconstitucionalidade de um tema? Ele pode se valer de princípios, de regras constitucionais, o que ele pode trazer? Uma questão só de direito material, de competência, como é que a gente pode lidar com isso? Então, professor, eu acho que o que tem exigido, o que a gente tem chamado tanto de constitucionalismo contemporâneo, de nós, advogados, é justamente um olhar diferente sobre a forma com que nós concebíamos o sistema normativo, ou a própria confusão que a gente costumava fazer entre texto e norma. A verdade é que a norma é fruto da interpretação, e quem vai indicar qual o tipo de interpretação a ser dada pelos órgãos jurisdicionais? Somos nós, advogados, que vamos fazer e vamos indagar, na verdade, qual a forma correta de interpretar a Constituição. Então, nesse sentido, a ideia do constitucionalismo contemporâneo traz justamente essa ideia da força normativa da Constituição. A Constituição ela é dotada de regras e princípios, os quais devem surtir os seus efeitos e serem observados não apenas pelos administrados, mas sim, especialmente pelo poder público. Era o que nós mais realmente desejávamos, era que o poder público cumprisse a Constituição. E me parece que quando se trata de regras de direito tributário, quando se trata de regras de direito administrativo, ou mesmo de direito previdenciário, o que nós vamos ver muitas vezes é as máculas à Constituição se dando pelo próprio poder do Estado, que é quem deveria, na verdade, preservar, resguardar e fazer a garantia dos nossos direitos. Então, nesse sentido, sem sombra de dúvida, os princípios constitucionais, eles são dotados de força normativa, ou seja, no momento em que nós vamos fundamentar, dizer as razões do direito do nosso cliente, buscar essa proteção que nós vamos alegar através, por exemplo, da matéria previdenciária, eu preciso trazer
na fundamentação jurídica quais são as possíveis violações à Constituição. E, professor, eu atrevo a dizer que isso é mais do que um cuidado essencial que nós devemos ter como advogados. Por quê? Porque no momento de levar a nossa causa adiante, no momento de termos, inclusive, possibilidade jurídica de chegarmos ao Supremo Tribunal Federal, é extremamente relevante que as questões de constitucionalidade já tenham sido suscitadas no âmbito das nossas peças processuais que vão anteceder, por exemplo, o recurso extraordinário. Portanto, sempre alegar as possíveis inconstitucionalidades no âmbito da matéria a qual você busca a tutela jurisdicional é imprescindível para que depois você possa ter as armas suficientemente necessárias para poder, então, buscar aí a proteção caso, de fato, não haja o resguardo da Constituição, como é o que nós vamos buscar através da alegação para os nossos clientes. Então, no âmbito da fundamentação, onde vocês trouxerem o direito, nós temos que aprender a ir além da mera expectativa do texto normativo ou simplesmente da normatividade infraconstitucional. Nós temos que buscar trazer, sim, a Constituição como fundamento dos argumentos jurídicos os quais nós vamos construir. E ao trazer a Constituição, eu estou abrindo um flanco para poder enfrentar essas temáticas em tribunais superiores, discutindo, tribunais inferiores ou superiores, discutindo a inconstitucionalidade dessa norma. Portanto, é de fundamental importância que nós possamos trazer esses argumentos constitucionais na defesa do direito previdenciário, por exemplo, na defesa dos nossos clientes, quando nós percebemos que a Constituição não está sendo devidamente cumprida por aquele que deveria proteger os nossos direitos, que é o próprio Estado, que tantas vezes é o violador da própria Constituição. Perfeito, Carol, perfeito. E assim, dando sequência, né, a essa ideia que a gente veio discutindo e esse descumprimento da norma constitucional pelo próprio Estado, uma situação que é extremamente recorrente no direito previdenciário é o fato do regulamento, o decreto, a instrução normativa, a portaria, ele extrapolar o espaço que lhe é devido. Então, a Constituição traz um formato para o decreto tem um papel que é extremamente relevante. Eu sempre falo isso em sala de aula. O decreto ele não é inútil, ele não é desprezível, ele tem um papel muito importante. As portarias, as INs, assim por diante, mas é um papel específico. É um papel que é o do detalhamento, mas nunca um papel de criação do direito. Eu tive o privilégio de ser aluno do professor Bandeira de Mello, na PUC de São Paulo, e ele falava 1000 vezes, né? Falava umas 5.000 vezes que o decreto, a portaria, etc., não inova o direito. Tem um papel, claro, que é muito importante, mas não inova o direito, não cria regra, não revoga a lei, não revoga a Constituição e coisa que o valha, né? E no direito previdenciário, Carol, que eu sei que não é a tua vivência, mas é claro que esse diálogo é muito tranquilo para ti, nós temos essa rotina de portarias, INs, etc., que criam um direito paralelo, violam direito, então é um segmento, assim, bem complicado. O ano passado eu até escrevi um artigo em blog, mas usei uma expressão que foi uma brincadeira e assim, soou bem, assim, né? Pegou bem a expressão, que é a ideia da portarização do direito previdenciário. E claro, né, que isso é uma brincadeira, mas para chamar atenção de que há um excesso de portarias, de INs, e algumas situações deveriam vir pela lei, ou pelo decreto, ou por outros caminhos, né? Então, esse cenário me preocupa bastante, porque é um cenário que, ainda que necessário que tenhamos decreto, portaria, a IN, assim por diante, em geral acontece algo fora da curva. Então, é uma coisa que me preocupa muito, porque é o caminho da violação dos direitos fundamentais das seguradas, dos segurados, dependentes. Então, cara, eu quero, assim, muito te ouvir a respeito disso, o papel do regulamento no direito brasileiro, o papel do decreto, enfim, os limites. A gente quer muito aprender contigo aqui a respeito disso.
Então, professor, eu me lembro desse texto que tu escreveste crítico. Eu uso essa sua expressão, às vezes, quando eu estou trabalhando controle de constitucionalidade, porque realmente a expressão foi perfeita, né? A ideia da portarização, né? Que tu falavas que o direito previdenciário, nesse aspecto, eu acho que realmente é um grande, grande exemplo, né? E no direito à saúde, nós vamos ter essa portarização também em algumas questões, e ela me interessa muito, né, quando a gente pensa que tem dois temas que são muito caros para mim, que eu realmente sou apaixonada, que é o controle de constitucionalidade e a noção de controle como um todo. Qual que é o papel do Estado? Então, para que a gente entenda a importância de compreender os instrumentos normativos que nós temos, né? E quando a Constituição ela diz lei e ato normativo, ela está querendo dizer o quê? Porque quando ela traz as espécies legislativas lá no artigo 59 da Constituição, a Constituição fala em lei e ato normativo. A lei é uma espécie definida, ali nós vamos ter as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, mas nós temos digamos assim, um gênero maior, que é a ideia do ato normativo. E o ato normativo, que num primeiro momento traz essa noção de característica de generalidade, de abstração, e é até interessante que a nossa Constituição, enfim, a teoria constitucional brasileira, ela vai tratar como um ato normativo desde uma emenda constitucional até uma portaria que tem a ver com o funcionamento interno, né, dos próprios órgãos, do próprio funcionalismo daquela administração. E aí que é muito importante, professor, que é uma classificação que durante a graduação a gente passa muito batido, que existe uma diferença fundamental entre os chamados atos normativos primários e os atos normativos secundários. Pessoal, eu estou falando isso porque tem uma implicação prática tão grande e que parece que é um mero apriorismo conceitual, e não é. O ato normativo primário é aquele que tem a possibilidade de inovar no direito, é aquele que tem a possibilidade de criar um direito novo, uma situação jurídica nova. E o ato normativo primário, ele decorre diretamente da Constituição. Então, o ato normativo primário, ele deve considerar toda essa relação de constitucionalidade. E quando um ato normativo primário ele viola a Constituição, nós temos que atacar esse vício de constitucionalidade que ele vai possuir. Então, uma lei é um ato normativo primário, uma medida provisória é um ato normativo primário, um ato normativo primário é uma lei complementar, nós vamos ter uma emenda constitucional como um ato normativo primário, e aí nós temos os chamados atos normativos secundários, que eles sequer recebem, vamos dizer, um tratamento adequado no texto constitucional. Nós vamos ter como ato normativo secundário essa ideia que é alguns institutos normativos que são destinados a apenas regulamentar, disciplinar, explicar aquilo que está previsto no ato normativo primário. Então, os dois grandes exemplos que a gente traz toda vez que se fala em ato normativo secundário são os chamados decretos regulamentares e são as chamadas portarias. Por quê? Ou alguns já têm chamado de as instruções normativas também aparecendo junto e se destacando aí nesse rol, que é essa ideia de nós termos um ato que decorre da lei, que está limitado pela lei e que, se contrariar a lei, ele não tem um vício de constitucionalidade, ele tem um vício de ilegalidade. E a grande característica de um ato normativo secundário, que seria o exemplo de um decreto regulamentar e de uma portaria, é que ele não deve inovar no direito. Ele não pode ir além daquilo que a lei determinou. E se não houver lei, evidente que não pode inovar o texto constitucional. Nós estaríamos invertendo toda uma noção de estrutura escalonada da nossa normatividade constitucional. E o que a gente vê muitas vezes, e de fato, na matéria de direito previdenciário, é isso, é nós vermos portarias inovando e criando direitos que a lei não trouxe, determinando regras que, digo mais, reduzem espaço da atuação e da proteção
do próprio beneficiário como uma forma de reduzir o espaço de proteção daquilo que surge. Me parece que o direito previdenciário ele surge para proteger o beneficiário e não o Estado que está por trás. Então, esses atos normativos secundários, eles estão eivados de vícios que é justamente legislar, que é ir além daquilo que a Constituição e que a legislação permite. E veja que é mais assustador ainda quando nós vamos além daquilo que a legislação e a Constituição permite para reduzir algo que é o direito daqueles beneficiários que já estão numa condição de vulnerabilidade, se nós compararmos com, né, a estrutura estatal e com o direito pelo qual ele está tutelando. Então, professor, é um ponto que realmente incomoda muito, e incomoda mais ainda quando se trata de um direito tão relevante como é o direito previdenciário, porque está lidando com a vulnerabilidade de pessoas, está lidando com uma condição de sujeitos que estão buscando seus direitos a partir de uma estruturação constitucional, uma tutela de Estado relacionados a direitos sociais, e, de fato, a gente vê aí o que a gente pode chamar de um inchaço legislativo, um extrapolamento dos limites do poder de legislar, e cada vez mais, né, nós nos valendo aí de medidas mais autoritárias, como são os instrumentos normativos, como são as portarias, como são os decretos regulamentares, e, no meu entender, também as medidas provisórias. Perfeito, perfeito, que aula. Eu vou te exemplificar duas situações, para mim, Carol, talvez tenha sido o limite, assim, desse modelo, né? Nós tivemos a emenda constitucional 103 de 2019, né, que trouxe a reforma da Previdência, até fui, né, a seu convite na Unisc debater justamente o projeto de reforma da Previdência, ainda em trâmite, e, enfim, uma reforma paradigmática, muda o modelo de Previdência, não muda só uma coisa ou outra, e alguns meses depois, né, a reforma é de novembro, em dezembro, nós tivemos um ofício circular 450 de 2019, que veio com a missão, entre aspas, de regulamentação da reforma da Previdência, da emenda constitucional 103. E mais à frente, esse erro se repete. Em junho de 2020, vem um decreto 10.410, que vem com, entre aspas, com o mesmo papel de regulamentação da reforma da Previdência. E, para mim, isso é muito grave, porque o papel não é esse, né? Você nos explicou muito bem, o papel é muito mais limitado desses instrumentos. E não só pelo aspecto técnico, que você tão bem colocou para a gente, no sentido do que é a reserva de lei, e assim por diante, mas eu creio que também se frustra um aspecto do próprio Poder Legislativo, porque quando você salta da emenda constitucional para um ofício circular, você pula muitas etapas, né? Você falou até da medida provisória, que é talvez antidemocrática, você pula a lei complementar, a lei, até mesmo o decreto, né, que seja, já chega num ofício circular. Então, além da questão da reserva de lei, se perde também o espaço democrático, o espaço do Poder Legislativo que é do debate, qual é a lei que nós queremos, qual é o modelo de aposentadoria, qual é a regra de cálculo e assim por diante, o espaço das audiências públicas, né, que você recebe lá associações de aposentados, pensionistas, servidores e assim por diante, né? Então, eu creio que esse ponto se perde muito também, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu creio que esse ponto, digamos assim, a própria ideia de poder legislativo acaba sendo um pouco sufocada também. Concordo plenamente, prof. Eu tenho ressaltado cada vez que a gente tem a oportunidade de estar, na verdade, compartilhando nosso pensamento também, né, como pesquisadores, que não dá para a gente fazer uma democracia, pessoal,
com decisão judicial, né? Quer dizer, nós temos vários tipos de ditaduras e a ditadura judicial ela é tão perigosa, ou mais até do que outras ditaduras. Então, o processo legislativo, por mais que nós possamos viver crises de representatividade, como qualquer democracia, nós só resolvemos o problema da democracia com mais democracia. O que eu quero dizer com mais democracia? Né? Eu, particularmente, professor, me incomoda muito essa noção das reformas administrativas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, estarem chegando como que eles têm chamado de normas quadros. Ah, depois nós regulamentamos. Não, esse depois regulamentar não está se dando através de um processo legislativo democrático, com a devida respaldo das demandas sociais, das oitivas, né, e participação da sociedade civil ativa, aquela que está diretamente sendo afetada pelas propostas. Essas normas quadros que estão sendo, na verdade, um alvará, um cheque em branco, para depois legislar como quer, ela, inclusive, se afasta do controle social, porque depois se diz, não, nós vamos debater isso por lei, e vai vindo tantas demandas as quais nos preocupam todos os dias, que quando a gente vê, é justamente um ofício, uma instrução normativa, é um decreto regulamentar que fez isso, extrapolando e inviabilizando um processo de construção e decisão democrática. Muitos me perguntam assim, prof, mas veja bem, a medida provisória depois ela vai ser votada pelo Congresso Nacional. Sim, ela vai ser votada num prazo determinado, com regime de urgência, sobrestrando demais votações, invertendo uma análise de uma comissão de Constituição e Justiça, uma deliberação de plenário, a possibilidade de audiências públicas para debater o tema. Então, eu concordo plenamente com isso, e quanto mais se tratar, professor, daquilo que eu tenho chamado de um núcleo essencial, que são os direitos fundamentais sociais na Constituição, nós não podemos construir um direito à previdência, que é um direito social, e veja que é um direito social que conta com a nossa contribuição econômica para a sua formação. Não é um direito de uma mera concessão por parte do Estado, não. Está ali a nossa construção, a nossa economia, o nosso suor, como também como empregados, como empregadores também, e, portanto, não podemos fazer isso de forma alheia a essa sociedade. Por isso me preocupa bastante cada vez em que nós estamos solucionando esses problemas da democracia de forma unilateral. E o que eu vou chamar de unilateral? Aumentando os poderes através de instrumentos normativos que não têm essa característica desse processo democrático, né? E vejamos que nós fizemos isso também não só no processo legislativo, professor Marcos, se me permite falar, mas quando, por exemplo, a gente traz o Instituto da Repercussão Geral no recurso extraordinário, e para que o nosso recurso extraordinário possa chegar ao Supremo Tribunal Federal, eu preciso demonstrar a repercussão geral que será apreciada por 11 ministros numa plenária virtual, para que eles decidam qual, de fato, é a relevância social, econômica, política e a transcendência dessa matéria, eu permito que haja uma jurisprudência muito seletiva, ou seja, eu faço um funil para dizer eu decido o que eu quero, e eu faço uma jurisprudência defensiva impedindo que uma série de processos, como, por exemplo, no direito previdenciário, eu imagino que o fato ele seja muito relevante, que as situações jurídicas da causa seja muito relevante para que a gente possa debater a matéria. Não estamos falando só de uma matéria em tese, né? Nós precisamos, tantas vezes, olhar aquele caso concreto. E, através desses institutos, nós estamos cada vez retirando esse espaço de construção dos advogados, das associações, das partes, tanto no processo, quanto no processo judicial, quanto no processo legislativo. E eu acho que todos nós perdemos enquanto democracia nesse sentido. Sensacional, Carol. Sensacional mesmo essa tua fala. Eu gostei muito dessa ideia de normas quadro. Eu creio que para quem nos assiste aí é um argumento muito importante para compreender esse fenômeno todo. Então, vem a reforma trabalhista, vem a reforma previdenciária, não como uma regra específica, mas
como uma norma quadro, ou seja, né, uma norma geralzona, vamos brincar assim, para depois ela continuar sendo destrinchada, pormenorizada, e isso não tem vindo, pelo menos, pela lei, que seria aí o caminho natural. A lei é o caminho natural das coisas, tem vindo por esses instrumentos menores, e como a professora Carol bem nos explicou no segmento anterior, não é aí, enfim, o melhor modelo, né, o melhor formato, enfim, se perde muito, né, a deliberação, não se ouvem os especialistas, a OAB, enfim, associações de aposentados, né, servidores, assim por diante. Então, essa ideia da norma quadro acaba trazendo aí esse argumento de que daqui para frente é só uma questão técnica, né? Uhum. A Procuradoria do INSS coloca muito isso. Só uma questão técnica, então não tem problema, né? E é claro que tem um aspecto técnico, mas tem também um aspecto decisório, né? Escolhas, que queremos, né? Que escolha queremos? Então, muito bacana isso, Carol. E agora, né, vou te perguntar, antes de eu te perguntar como advogado lá no seu escritório, defendendo um cliente em potencial específico, como é que eles podem se defender contra isso, né, de um decreto nesse sentido, de uma instrução normativa nesse sentido? Antes de te passar a bola, vou só dar um salve geral aqui para algumas pessoas que nos acompanham, viu, Carol? A gente sempre que possível faz esse salve, esse boa noite aqui para o nosso público. Eu não sou muito habilidoso nisso, mas a gente se esforça, né? A Ana Paula Fernandes, que é a titular do programa, ela é quase uma Maju, uma Fátima Bernardes, assim. Eu não tenho esse talento, mas a gente tem a boa vontade, pelo menos, né? E a gente tem muitos alunos queridos que acompanham sempre, que participam sempre. Então, vai aqui um grande abraço para o Cristóferson Andrade, para a Tereza Nádia Cabral, a Maria das Graças, a Vivi Ensfeld, que é tua vizinha aí no Rio Grande do Sul, também a Aline Danelon também apareceu por aqui. A gente tem uma turma forte do Rio Grande do Sul, a Rosilene Sierra, Maristela Gonçalves, Denise Quintanilha, Marcos Apolinário, Helena Maria da Silva, tem uma turma, Márcia Roqueto, aluna nossa também, uma turma bem firme aqui. Todas as segundas-feiras o pessoal acompanha, participa bastante, e a gente faz o possível para dar um agrado, né, dar uma boa noite, né? Às vezes tem umas participações bem engraçadas também, a turma fica bem à vontade, vai criando uma amizade, ainda que virtual, e fica bem gostoso, né? Kátia Diniz, vai ficar gravado, né? O pessoal pergunta se vai ficar gravado, também vai ficar gravado, e seguimos, né? Então é isso, né, Carol? Então, agora eu te pergunto, efetivamente, né? Como criar uma defesa em relação a isso? Um decreto inconstitucional, uma norma, uma instrução normativa ilegal, como é que, no caso concreto, é possível impugnar? Que instrumento, que remédio processual você sugere? Então, quando se trata de nós fazermos lá no âmbito do nosso processo, nós vamos nos valer justamente do controle difuso como qualquer possibilidade, valendo-se ou da lei ou da Constituição, não tem problema nenhum. Desde que eu faça, né, que eu consiga demonstrar que essa instrução normativa, que esse decreto, que essa portaria, ela está violando a Constituição, nós vamos fazer uma alegação, obviamente, dentro do controle difuso. Mas, muitas vezes, ela não vai ter essa decorrência da Constituição. Esse é um ponto muito importante, porque para nós termos, né, um controle de constitucionalidade que nos permita, por exemplo, chegar em sede de um recurso extraordinário, eu não posso ter uma inconstitucionalidade reflexa. Eu tenho que ter uma inconstitucionalidade direta. Então, eu tenho que demonstrar que esse dispositivo está afrontando diretamente a Constituição. E me parece que, em matéria de direito tributário, algumas repercussões gerais, as quais o professor conhece melhor do que eu, muitas vezes elas estão tratando de norma infraconstitucional. Então, nós não temos como ter uma repercussão geral para debater uma norma infraconstitucional. Nós temos que sempre buscar qual que é diretamente
o instrumento que está sendo afetado, para podermos alegar uma questão de ilegalidade, o que é evidente que todo controle do ato administrativo, do ato judicial permite, não é possível nós concebermos ilegalidades, assim como não é possível concebermos inconstitucionalidade. A única questão que eu acho sempre importante abordar é que é possível nós termos, inclusive, as duas dimensões. Nós termos uma violação direta da Constituição, o que vai levar vocês a, com muita atenção, argumentar que ali há uma inconstitucionalidade de forma direta, e também a possibilidade de argumentarmos quanto à ilegalidade, que aquele decreto, por exemplo, extrapolou aquele limite que estaria determinado por uma lei. Isso vai ser muito importante, porque há possibilidades futuras de interposição conjunta, inclusive, de recursos, que são os recursos que vão levar à análise da matéria infraconstitucional, como, por exemplo, ao STJ, e a matéria constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Então, todos esses detalhes, eles são determinados no momento em que nós estamos escolhendo, selecionando os nossos argumentos e dizendo qual direito está sendo violado. E em sede de controle concentrado, por isso que eu disse para vocês que não era um mero apriorismo, né? Se trata aqui de uma questão importante. Nós não podemos alegar inconstitucionalidades, por exemplo, de atos normativos secundários através de controle concentrado. Então, a ação direta de inconstitucionalidade não cabe de decretos regulamentares, de portarias, que são atos normativos secundários. Para isso, nós também temos que escolher o instrumento adequado, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental dentro do controle concentrado. Então, eu já vi inúmeros pedidos de forma absolutamente incorreta pelos legitimados do controle concentrado, professor, tentando atacar portarias, que são atos normativos secundários, através de ação direta de inconstitucionalidade. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme que se trata de arguição de descumprimento de preceito fundamental. E é claro, pessoal, precisamos aqui dizer, na medida que aconteceu o veto na 9882, que é a lei da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que na sua origem ela previa que qualquer um de nós poderíamos alegar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal. Esse veto, ele tornou quase que a gente tem dito que é sinos badalados. Nós temos uma superação, o que eu quero dizer com uma superação? Que ela realmente pode atacar atos do poder público, ou seja, atos normativos, atos concretos, que muitas vezes nós vamos ver questões previdenciárias dentro da noção do ato concreto mesmo, que é destinado a um sujeito, mas ao impedir que qualquer pessoa possa, ou que mesmo o procurador do município ou o prefeito municipal possam arguir uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, nós temos dito que tem sido sinos badalados, ou seja, você tem uma ação muito abrangente que serviria para muitas questões, mas na prática ela tem o seu âmbito reduzido porque a legitimidade dessas ações são só aqueles previstos no artigo 103 da Constituição. Então, cabe a nós, como advogados, simplesmente alegar as ilegalidades e as inconstitucionalidades no âmbito do controle difuso, a não ser o papel, sim, né, professor, das associações, dessas instituições que têm representado os nossos interesses e que, através, então, da sua legitimidade no controle concentrado, conforme o artigo 103, inciso 9 aí da Constituição, diz que as associações ou entidades de classe de âmbito nacional, essas poderão representar, desde que haja pertinência temática, ou seja, relação com a matéria que está sendo objeto de questionamento, elas poderão representar os nossos interesses. Então, portanto, as nossas associações, elas têm um papel e uma força muito importante nessa representação. Agora, também é preciso se dizer que, para nós chegarmos a despertar tantas vezes o interesse do controle concentrado, que são só os legitimados do 103, nós, como advogados, temos que bater no controle difuso, temos que alegar as inconstitucionalidades, temos que fazer chover nos juízos de primeira instância, temos que reclamar ao plenário dos tribunais ou órgão especial que se manifestem, porque essa ainda tem sido a forma de pressionar, inclusive, as ações do controle concentrado.
É através da nossa atuação no controle difuso, dos argumentos que nós vamos contribuir nas nossas petições, que tem se acendido o alerta, que é levar a repercussão geral, que vai estender os efeitos para todos os processos semelhantes, ou fazer com que haja o interesse do controle concentrado dos legitimados lá do artigo 103. Maravilha, Carol. Foi também outra explanação aí maravilhosa, né? Nos agregando muito conhecimento aqui, muito conteúdo mesmo, né? Um outro tema que eu quero muito te ouvir, Carol, porque aflige muito a advocacia previdenciária, ele impacta muito a questão previdenciária, é o tema da autotutela administrativa. Nós temos, dentro do direito previdenciário, uma perspectiva em que, claro, é natural que ocorra uma revisão dos benefícios previdenciários já concedidos, em alguma medida, porque o pressuposto fático da concessão do benefício acaba se alterando com o tempo, sobretudo benefícios por incapacidade. Então, a pessoa tem uma aposentadoria por invalidez porque estava num quadro de invalidez. O auxílio-doença, a mesma coisa, mas também aí a constatação da deficiência e o grau da deficiência, enfim, a gente tem algumas situações aí que são bastante variáveis, né? São situações que são instáveis naturalmente. A questão do benefício da assistência social para as pessoas que têm uma determinada condição de hipossuficiência, um determinado montante de renda. Então, nós temos aí, natural, dentro do ordenamento jurídico previdenciário, essa perspectiva de que alguns tipos de benefício, em particular, sejam revistos periodicamente. A legislação trabalha com 2 anos, revisões bienais, na questão da aposentadoria por incapacidade, na questão aí do quadro econômico em relação à assistência social, e depois, claro, né, isso se desdobra em regras aí mais pormenorizadas, enfim, não é o caso da gente avançar tanto aqui com isso, mas, em linhas gerais, é isso, né, para te posicionar. Então, há digamos, uma perspectiva rotineira de revisão de benefícios previdenciários. E isso, claro, que está dentro do tema da autotutela administrativa. Em 2019, já em janeiro de 2019, vem a medida provisória 871, depois convertida em lei, e ela nos traz aí a ideia da Operação Pente Fino, a famosa Operação Pente Fino, isso saiu até em jornais, em reportagens, assim por diante. E aí parece que o formato trazido por essa Operação Pente Fino é um formato mais rigoroso, com direito de defesa menor, com prazos mais curtos. Então, isso chamou bastante atenção, né? Uma ideia do segurado como um presumível fraudador, um presumível, enfim, né, uma pessoa que lesa o erário, uma certa premissa dessa nova legislação. Então, talvez aí extrapolando, né, o que é a autotutela administrativa, talvez indo um passinho a mais, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque, claro, né, assim, é um direito da administração rever se a pessoa ainda está incapacitada ou não, se o quadro econômico mudou ou não. Isso é claro que há um interesse público por trás disso, mas talvez quando a gente dá um passinho a mais, talvez isso seja aí algo aí, enfim, inadequado. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, o que é a autotutela administrativa, quais são os limites. Então, me parece que realmente uma das matérias em que a autotutela administrativa ela causa muitos impactos é a questão realmente previdenciária, né? Eu acho que ninguém discordaria, né, que a administração pública, quando atua em prol do interesse público, ela deve sim, né, tanto revisar quanto alterar aquilo que for necessário dentro dos moldes, obviamente, né, da legalidade. Agora, temos alguns pressupostos que me preocupam, né? Especialmente quando a gente fala nessa questão da autotutela. Primeiro que
a autotutela, ela tem que estar resguardada com a noção de interesse público. Então, o interesse público também é um interesse do administrado, quer dizer, que tinha uma expectativa e que gera também o que a gente chama de uma presunção uma presunção legítima de confiança do próprio poder público. Então, eu não posso olhar só o interesse público como justamente sendo o interesse que não é o interesse da proteção daquele que é o beneficiário, né, aquele que tem o seu benefício previdenciário. Então, esse é um ponto, que é não olhar, na verdade, aquele que está do outro lado ali buscando o seu benefício com essa presunção que o professor Marcos muito bem aponta. Eu não posso partir do pressuposto justamente da fraude, do sujeito querendo se beneficiar de algo ilícito, enfim. Outro ponto, me parece que quando a gente fala em processo administrativo, eu acho que todos nós concordamos que processo é diferente de procedimento. O procedimento é essa série de atos orquestrados, organizados a partir de uma noção de um poder unilateral ali. Quando a gente fala em processo, eu tenho que pressupor as garantias processuais. Eu não tenho como ter um processo com apenas um sujeito apontando e trazendo quais são, na verdade, a cartilha que deve ser seguida. O processo, ele pressupõe o quê? A ampla defesa, a participação da outra parte, a paridade de armas, a possibilidade, né, de ser ouvido, de produzir essa prova, sem falar, obviamente, de todas as expectativas e direitos que são supostamente construídas a partir, né, daquele ato do poder administrativo que concedeu determinados benefícios. Então, me parece que se nós quisermos falar em processo administrativo regular, e sim, no processo administrativo regular, nós podemos e devemos rever, né, esses benefícios previdenciários, desde que respeitadas os passos do devido processo legal. Nós não podemos legitimar nenhuma forma de arbitrariedade do Estado, lembrando que o devido processo legal, ele nasce justamente por abusos do poder do Estado e não do cidadão. Então, se nós estamos num Estado democrático de direito, a garantia e a ordem tem a ver com a submissão também do Estado aos ditames da lei. E o que diz a Constituição sobre o devido processo legal, sobre os papéis da administração pública dentro da autotutela? Se eu vou me valer do poder administrativo, eu tenho que me preocupar com a motivação desse ato, com a publicidade desse ato, com a eficiência, com a moralidade, com tudo que fundamenta os princípios da própria administração pública. Então, imagina se eu tiver ofícios que são enviados aos beneficiários, dizendo que é irregular, sem ter nenhum tipo de ausência de fundamentação, de motivação, que muitas vezes dificulta o acesso do beneficiário para saber por qual foi a razão que ele teve suspenso esse seu benefício, quando ainda na verdade, enviado os ofícios e não é feito de forma unilateralmente a suspensão desse benefício pela autarquia previdenciária. Então, essa é a grande preocupação. Não é o fato de que a administração pública ela pode fazer autotutela. Eu acho que ninguém defenderia o contrário. Em se tratando de interesse público, agora primeiro, nós definirmos o que é o interesse público, e dentro do interesse público está o devido processo legal e todos os direitos constitucionalmente garantidos para esse assegurado, e depois que ele o faça cumprindo, de fato, aquilo que são os seus deveres constitucionais enquanto administração pública. A motivação, a ampla defesa, o contraditório, partindo de um pressuposto, né, justamente de que se nós temos que passar por todo um procedimento para poder gozar de um determinado benefício, para que possa haver a concessão desse benefício, que haja fundamentação, que haja transparência e acessibilidade rápida por parte da administração pública, para que ele possa contestar as suas razões e apresentar aí os seus fundamentos. E talvez esse está sendo o grande problema. Não a existência da autotutela em si, mas como a autotutela tem sido praticada no Brasil, violando o próprio processo administrativo, que essa é a grande preocupação. Não, excelente, Carol, excelente. E assim, eu
Eu gosto muito de estudar o devido processo legal, é um tema que me interessa há muitos anos e sempre escrevo sobre isso também. Você teve uma fala perfeita, né? A lei no Brasil, inclusive a legislação previdenciária, exige que o procedimento administrativo, o processo administrativo, sejam respeitosos dessas garantias todas. E apesar disso, de inúmeras garantias expressas, ainda hoje nós temos relatos de alunos que chegam e falam, olha, a cliente teve o benefício cessado e nem não foi intimada. Simplesmente, naquele mês, para de receber e fim de papo. Muitas vezes isso acontece, né? A gente, como professor no Brasil todo, a gente acaba recebendo essas informações, vendo ali, os alunos trazem para a gente o que vem acontecendo, e até hoje isso acontece, né? Corta o benefício e a pessoa que vai atrás de descobrir o que aconteceu, né? Ou ao cancelamento e não tem fundamentação, até existe a comunicação, mas é muito vago, né? Uma regularidade, enfim, mas não tem uma fundamentação exata, né? Uma fundamentação efetiva, né? É apenas formal, uma indicação de lei. Então, é um trâmite administrativo que, de fato, não pode persistir, ele tem que ter um outro desdobramento, né? Nessa medida provisória 871, que depois é convertida em lei, na sua primeira versão, Carol, se colocava, não se proibia, né, formalmente o devido processo legal, mas, por exemplo, a comunicação vinha, uma comunicação eletrônica aos segurados, e eu bati muito forte nisso, porque é um público bem específico, com mais idade, muitas vezes, com pouca escolaridade, muitas vezes, inclusive o segurado especial, que é o trabalhador rural. Então, aquilo para a administração estava valendo, uma comunicação eletrônica, né, e está valendo, começa a contar o prazo de 10 dias para defesa e apresentação de documentos. Um idoso, às vezes, um trabalhador rural, ele demora alguns dias para entender o que está se passando, às vezes tem que se recorrer de um filho, de uma filha, para depois chegar no escritório de advocacia e depois compreender o que está acontecendo, né? Que documentos pegar, etc. Então, também, eu creio que é importante a gente passar para o pessoal essa ideia de que não só o devido processo legal no seu aspecto formal, mas também em uma perspectiva substancial, né? Porque você dá um prazo, mas dá um prazo de 10 dias de defesa, também acaba não funcionando, né? Para esse público, talvez para uma empresa, num contencioso tributário, no processo administrativo tributário, talvez tudo bem, ou não, enfim, talvez seja exíguo da mesma forma, mas para um segurado, um prazo de 10 dias e uma comunicação eletrônica também é muito inadequado, né? Eu creio que não é bem por aí, né? Não sei se você... Sem dúvida, sem dúvida. E a própria ideia, né, o próprio direito previdenciário se varia muito da ideia da motivação que a gente chamava formal, né? O ato é vinculado, vai lá, indica um dispositivo legal e manda embora. Eu acho que o Estado Democrático de Direito, ele não admite sem que haja a motivação substancial. A motivação substancial são as reais condições que explicam, né, por que a administração tem esse poder e por que foi essa a sua tomada de decisão. E, de novo, nós estamos falando de que direito, né? Nós estamos falando de um direito social fundamental. Qual é o público, infelizmente, dos direitos sociais no Brasil? Boa parte, a gente trabalhou o direito social no Brasil como se fosse aquele direito do sujeito que está desassistido, quando, na verdade, os direitos sociais deveriam ser para toda a nossa sociedade, mas, na prática, os direitos sociais no Brasil, eles acabaram sendo destinados a um público que está desassistido, desprivilegiado, né, dentro de uma sociedade absolutamente desigual e injusta. Então, portanto, sem dúvida, professor, nós temos que falar, na verdade, para mim, em tudo que nós falarmos da Constituição, nós temos que ter uma preocupação substancial. O Estado Democrático de Direito, ele não é o Estado da mera forma, ele é um Estado da substância, é um Estado que pressupõe processos deliberativos, construtivos com essa sociedade. E é isso que a gente precisa fazer para implementar aí, né, esses objetivos tão audaciosos que nós trouxemos com a Constituição de 1988. Excelente, Carol, excelente. A gente está caminhando para o fim aqui, já uma hora de bate-papo, uma hora de conversa. Eu queria cumprimentar
a Valéria Fundão, lá do Espírito Santo, e nossa chefinha, como eu brinco com ela, Ana Paula Fernandes, está infiltrada aqui, ela que é a dona do bate-papo previdenciário, ela que registrou em cartório, está aqui de infiltrada, vendo se a gente está fazendo bagunça, se estamos comportados, enfim. E seja muito bem-vinda, Ana, nos assistindo, nos prestigiando aqui. Eu vou vendo aqui pelo chat aqui, Carol. Antes da gente caminhar para o final, antes da gente se direcionar aqui aos nossos momentos finais, eu queria pedir para o Lucas, que é o nosso assistente aí de gravação e da parte técnica toda, meu querido amigo Lucas, a gente sempre grava umas aulas juntos, que ele exibisse aqui para nós os ganhadores do sorteio feito na sexta-feira. Sexta-feira, a 23 de abril, foi o dia do livro, Dia Nacional do Livro, e a editora do EPREV sorteou alguns livros físicos. Vamos aqui aos ganhadores, pessoal, olha só, número 51, 352 e 858. Na outra foto, Lucas, fica mais fácil da gente ler o nome das pessoas. Aquela que é um cardzinho com os livros e o nome das pessoas. Se você conseguir exibir, aí, legal. Então, vamos lá, pessoal. Temos aqui 3 sorteados ou sorteadas, a Denise Botelho.adv, Cristina G.2201 e o Blue Velvet. Tá? Então, depois, claro, isso vai para as redes sociais todas do EPREV, vocês deem uma olhada lá, enfim, serão aí notificados para depois receberem os livros, né? Sobretudo esse livro maravilhoso da Manuela sobre acordos internacionais de previdência social, um livro muito interessante, que teve prefácio da Melina Fachin, foi realmente uma obra bem esperada aí, atende bem aí esse público que tem essa migração, né? Trabalha com migração internacional e enfim, né, tem essa vida dinâmica no trabalho e hoje tem a preocupação com a previdência, né? Um elemento aí que não era pensado lá atrás e hoje faz parte aí da vida de muitas pessoas, né? Carol, eu te pergunto se você quer divulgar algum curso seu, algum livro seu, algum evento. Temos um espaço aqui. Alguma coisa? Não, na verdade, eu tenho várias obras publicadas, o meu tema de predileção é o controle jurisdicional de políticas públicas, mas agora eu estou realmente com uma obra que está trazendo meu coração aqui e uma certa audácia, que nós vamos estar lançando agora em junho, que é as políticas públicas e o estado de emergência, que é uma proposta de reconstrução do Estado Social, acreditando no projeto constitucional de 88. Eu e o professor Jean-Pierre Reck vamos estar lançando, então, nos dias aí, uma obra para tentar contribuir, né, professor? Porque acho que além de ter um espaço de resistência e de crítica na academia, nós precisamos ter proposições e construir caminhos junto com a interlocução desse ambiente tão incrível que é a gente estar perto dos nossos alunos, seja de graduação, de mestrado, de doutorado, enfim, depois dos nossos colegas advogados que a gente vai levando para a vida toda. Então, realmente é uma obra que a gente está fazendo com muito carinho e, quando possível, vou mandar aí também um exemplar para ser sorteado quem se interessar aí nesse tema do Estado Social. Que maravilha de obra, Carol, muito legal. Eu tenho estudado muito a legislação trabalhista emergencial, até mais do que a previdenciária. A previdenciária segue um ritmo, mas a trabalhista emergencial, editada, né, eu chamo de emergencial, que essa é editada no contexto da pandemia, ela tem causado muitos transtornos, é bem complicado, então a gente pensar isso dentro de uma ideia de direito constitucional, de direitos fundamentais, a gente tem que ter uma interpretação bem interessante. Estou bem ansioso para ver teu trabalho já, o Jean-Pierre também, outro amigo querido e profissional, professor aí, espetacular. Aí tem uma turma na Unisc que é um espetáculo mesmo, são pessoas realmente talentosas. Carol, eu te deixo aí... Só te agradecer o convite, foi uma alegria, agradecer aqui a todo o Instituto, né, espero, né, também ter contribuído meramente aí, desculpa alguma empolgação aí de uma constitucionalista com alguns temas, e me colocar à disposição de todo esse público de vocês, quando vierem a Santa Cruz,
quando quiserem também se informar de alguma questão de controle de constitucionalidade, a gente segue aí à disposição, porque, sem dúvida, como professores, essa é a nossa maior riqueza, é essa troca acadêmica que a gente consegue, né, com os profissionais que a gente vê formar tantas vezes aí, depois nossos colegas que nos superam, né, professor, que esse é o nosso grande desejo. Então, a gente fica muito feliz e muito grata pela noite de hoje. Excelente, Carol. Eu que fico feliz e grato. Foi uma aula muito tranquila, ao mesmo tempo muito aprofundada, com muito conteúdo. Eu tenho certeza que o nosso público, tanto que prestigiou ao vivo, como que vai ver depois, vai aprender muito. Nós temos aqui um número de visualizações enorme nesse programa. Ele é bem tradicional já, são 4, 5 anos. Muita gente vê ao vivo e depois, ao longo da semana, ele bate aí 10, 15, 20 mil visualizações, assim, tranquilamente, no baixo, assim, sabe? Em geral, daí para mais. É bem interessante. Eu falo 1 milhão de vezes para os meus alunos, Carol, que é importante demais que eles estudem direito constitucional. Não dá para ficar apenas fixado no direito previdenciário ou só no processo. Eles têm que ter uma visão mais ampla, sempre buscar a matriz constitucional, sempre buscar o fundamento constitucional, teórico, inclusive, porque é um upgrade diferente. E você aqui nos brindou realmente com conhecimento muito bacana, muito importante, com essa tua leveza, essa tua simpatia que é a tua característica, e muito, muito obrigado mesmo, de coração, ter dedicado aqui 1 hora e pouco do seu tempo, né? A Carol tem 3 filhos pequenos, tem marido, tá, né, inúmeras aulas, então é um privilégio nosso tê-la aqui. Sugiro aí que vocês sigam o Instagram da professora Carol, ela sempre tem publicações bem bacanas lá, tá exibido aqui na tela, Caroline Miller Bittencourt. E é isso, Carol. Quer dar mais um alô, mais um tchau para a turma aqui? Já estamos concluindo aqui. Então, tá bom. Muito obrigada pela presença aí virtual de todos. E bem isso, como diz o professor, sigo aí à disposição, me chamem ali no direct que a gente pode trocar uma ideia. Muito obrigada, professor. Sempre uma alegria estar com um lorde como o senhor, sempre, enfim, tão simpático, acolhedor, e realmente espero poder recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado, Carol, e muito obrigado aí, sobretudo, ao nosso público, né, nossas alunas, nossos alunos que sempre estão conosco aí. Foi um privilégio ter vocês aqui nessa noite. Um grande abraço e nos vemos daqui 1 mês, mais ou menos. Até mais.